Olá pessoal, estou de casa nova, apartamento novo e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês o apartamento, a casa nova e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre essa minha decisão de comprar um imóvel, por que eu resolvi financiar uma parte do valor, a gente vai falar sobre se é melhor alugar ou comprar, enfim, muita coisa bacana porque eu sei que muita gente fica com essa dúvida, será que eu compro, será que eu fico no aluguel, será que eu financio, será que não vale a pena, os juros agora tão altos, o que eu faço? Então a gente vai conversar sobre tudo isso, sobre toda essa parte financeira, mas antes, é claro, vou mostrar o apartamento aqui para vocês. Então, bora lá, pessoal. Essa aqui é a sala do apartamento. O que mais me fez comprar esse imóvel foi justamente a vista. Vocês estão vendo aqui que ele tem uma vista bem bacana. É uma coisa que eu gosto muito. Então eu fiquei muitos meses visitando muitos apartamentos na região aqui de São Paulo que eu queria, até achar esse que tinha uma vista totalmente livre. Então realmente é um fator que fez toda a diferença para mim, essa vista aqui do apartamento, como vocês estão vendo. Essa é a sala. Então tem essa parte de estar aqui, a televisão. Eu até comprei uma TV de 70 polegadas, mas agora eu quero trocar, vou devolver ela, vou pegar uma de 75. Eu até fiz uma enquete no Instagram, perguntei qual que ficaria melhor, todo mundo falou 75 e eu fui teimoso, comprei de 70 e deu ruim, né? Então é bom ouvir os seguidores. Fica a dica. Mas é isso, pessoal. Aqui tem essa outra parte, tem essa mesa aqui, né, para café da manhã, jantar, uma cristaleira que eu coloquei umas coisinhas. Aqui tem uma churrasqueira também a carvão, pessoal. Essa aqui é a caixa da TV que eu vou devolver, mas acho que dá para ver que tem uma churrasqueira aqui a carvão, uma pia, né, dá para fazer um churrasquinho aí com os amigos no final de semana. Por enquanto, pessoal, eu tô gravando meus vídeos aqui nesse espaço até o meu estúdio ficar pronto, tá? Então eu improvisei aqui para escutar essa bagunça. Esse telescópio o proprietário anterior do apartamento deixou aqui, então depois eu vou ver se eu consigo usar, consigo ver alguma estrela aqui no céu de São Paulo, que vai ser meio difícil, né? Porque normalmente os dias são assim meio nublados, mas vamos tentar usar o telescópio. E agora, pessoal, quero mostrar para vocês, vou mostrar primeiro aqui, tem um lavabo aqui, deixa eu fechar a porta. Aqui, ó, pessoal, tem um lavabozinho, tá? Aí depois para cá é a parte da cozinha, da área de serviço. Então aqui, ó, pessoal, tem essa área de serviço, que é bem espaçosa. Tem a parte aqui do terraço técnico, que ficam as máquinas do ar-condicionado que eu mandei instalar. Alguns cômodos não tinham ar, outros eram um ar mais antigo que eu troquei. E aí pra cá, pessoal, é a cozinha mesmo, né, como vocês estão vendo. Aqui é a entrada de serviço do apartamento e aqui tem um pequeno banheiro de serviço e aqui, por enquanto, é o quartinho da bagunça. Depois eu vou fazer uns armários embutidos para colocar tudo dentro dos armários, mas por enquanto tá tudo meio jogado. Então, agora eu vou mostrar para vocês a parte ali dos quartos para vocês conhecerem. Então vem comigo aqui, pessoal. E esse primeiro quarto aqui, gente, é onde vai ser o estúdio, tá certo? Deixa eu fechar aqui. Esse aqui é um banheiro, né? Vocês estão vendo que tem um banheiro aqui, uma suíte. E aqui vai ser o meu estúdio de gravação. Então aqui eu vou colocar uma estante, uma decoração. A câmera vai ficar aqui, eu vou ficar sentado aqui. Tá? Tem esse armário aqui que eu guardei as minhas coisas de gravação. Essa janela aqui, ela dá para a sala, só que como vai ser um estúdio de gravação, isso aqui vai ficar fechado para não entrar a luz de fora. Então, para mim, isso aqui foi muito bom, essa janela que dá para a sala do apartamento. Aí tem esse outro quarto aqui que eu fiz o meu escritório, tá vendo? Ainda tá um pouco improvisado, depois eu vou mandar fazer um móvel embutido aqui, uma bancada maior em L para aproveitar melhor o espaço. Por enquanto eu tô improvisando aqui. E aqui tem um outro banheiro, uma suíte também. Um outro banheiro também, tem um box, chuveiro. E agora, gente, vamos ver aqui o quarto principal, né? A suíte principal, que é essa daqui, pessoal. Então tem um banheiro, né? Esse é o banheiro da suíte principal. Aí aqui tem o closet. Vou mostrar para vocês aqui o closet, vocês estão vendo. E aqui é a parte, né, fica a cama, enfim, também tem uma vista bacana ali da janela. Então esse é o quarto. Agora, pessoal, vamos voltar aqui para a sala comigo, que vocês já conheceram o apartamento, né? Agora
a gente vai conversar um pouquinho sobre a parte financeira, a parte que mais interessa, a questão da compra e tudo mais. Então, bora lá. Pessoal, agora eu vou sentar um pouquinho aqui no sofá para a gente poder conversar melhor. Deixa eu pegar o meu notebook para eu passar as informações todas certinhas para vocês. Eu sei que, antes de mais nada, vocês querem saber quanto que eu paguei nesse apartamento, quanto que eu financei. E eu preciso falar primeiro as características do imóvel, porque o valor depende dessas características. Então, esse apartamento aqui, ele tem 140 metros quadrados, tem 4 vagas de garagem, tem um depósito no subsolo, é um prédio bem novo, lazer completo, fica numa região da cidade que está em expansão, tanto expansão empresarial, comercial, muitos prédios de escritórios crescendo nessa região, como também a própria expansão imobiliária residencial. Então é um bairro, uma região que está com uma demanda bastante aquecida no setor imobiliário, e também tem um diferencial que o prédio fica praticamente do lado de uma estação de metrô, e isso também tem muito valor agregado. Se um dia eu quiser vender esse imóvel ou alugar, esse é um fator chave também que ajuda muito. Bom, quanto que eu paguei? O imóvel, o apartamento foi R$2.800.000, sendo que eu paguei R$2.300.000 com recursos próprios, resgatando os meus investimentos, e os outros 500 mil eu resolvi financiar, já explico o porquê. Aí paguei mais R$84.000 de ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, é o imposto municipal, que aqui na cidade de São Paulo corresponde a 3% do valor do imóvel. Essa foi a parte de doer, porque você pagar um valor tão alto desses para a prefeitura, não te devolver nada, né? Ruas esburacadas, enfim, esses serviços públicos que a gente conhece, é triste, mas é o Brasil. Aí paguei mais 10 mil de custos de cartório para fazer o registro da escritura do apartamento, do contrato de financiamento, mais 10 mil reais de custos com advogado que acompanhou a transação imobiliária. Como é um valor muito elevado, eu preferi contratar um advogado meu para acompanhar a transação da minha parte, porque o advogado da imobiliária, ele fica ali no meio do caminho, né? Tem que cuidar tanto dos interesses do vendedor quanto do comprador, às vezes surgem ali conflitos de interesse. Então, a meu ver, o ideal é ter um profissional dedicado a você quando você estiver fazendo uma compra imobiliária. E depois eu tive e ainda terei gastos com compra de coisas, instalações. Só de ar-condicionado eu gastei mais de 20 mil reais, a TV é uma coisa cara, a lava-louça que eu vou comprar, alguns armários embutidos ainda que eu vou alterar ou vou fazer, enfim, somando tudo isso, gastos que eu já tive, que eu vou ter ainda, vai dar aproximadamente 100 mil reais. Então, só para deixar o número redondo aqui, eu vou pôr 96 mil reais, e aí somando tudo vai dar um total de 3 milhões de reais que eu gastei aqui com esse apartamento. Agora, falando de preço de metro quadrado, que é o que interessa na área imobiliária. Como eu falei para vocês, eu paguei 2.800.000 no apartamento, ele tem 140 metros quadrados, ou seja, foi 20 mil reais o metro quadrado. É um valor que com certeza assusta muito quem não é da cidade de São Paulo, quem mora no interior principalmente, ou em outras regiões que são mais baratas, mas realmente aqui em São Paulo os imóveis são muito caros. Inclusive a gente teve a maior alta dos últimos 10 anos aqui na cidade no preço dos imóveis. Hoje é o terceiro metro quadrado mais caro, que fica numa média de R$ 11.374. Mas é claro, varia muito de bairro para bairro, de região da cidade, se você está perto de um metrô, se é um prédio mais novo, mais antigo, se tem lazer, se não tem lazer, se é um andar mais alto, enfim, tem inúmeras variáveis. A média da cidade é 11 mil, você encontra, claro, por menos que isso ou por mais que isso. Tem bairros aqui de mais alto padrão da cidade em que lançamentos são vendidos por 30 mil, às vezes 40 mil reais o metro quadrado. Então tem muita kitnet, que hoje o pessoal chama de estúdio, né, que é o nome mais bonito, com 25 metros quadrados, 30 metros quadrados, sendo vendido a R$ 1 milhão, mais de R$ 1 milhão. Então realmente os preços em São Paulo são muito caros. E falando nisso, já deixa um comentário aqui no vídeo, me conta como que estão os preços dos imóveis na sua cidade, na cidade que você mora, e se você está pensando em comprar um imóvel próprio, se você já tem imóvel próprio, se você vai continuar no aluguel, deixa o seu comentário aqui. Eu vou falar também sobre essa questão de
aluguel ou compra da casa própria ainda nesse vídeo. E aproveita também, é claro, já se inscreve aqui no canal se você não tiver inscrito, pra gente bater 1 milhão de inscritos agora em 2025, deixa seu curtir e me segue no Instagram, @fonte-da-fortuna. E agora outro ponto importante sobre financiamentos, vamos falar sobre financiamento. Eu tomei essa decisão de financiar R$500 mil do valor do imóvel, mesmo tendo o dinheiro suficiente para pagar à vista. Por que que eu tomei essa decisão? No meu caso específico, foi uma questão de planejamento financeiro. Desde que eu decidi que eu ia comprar um imóvel para minha moradia há uns 2 anos, 1 ano e meio atrás, eu fui fazendo investimentos com liquidez diária, que eu pudesse resgatar quando eu quisesse, porque eu não sabia quando que eu ia achar o apartamento dos meus sonhos. Então, eu fui investindo bastante em Tesouro Selic, em CDBs com liquidez diária e outros investimentos que eu pudesse resgatar fácil, como LCIs e LCAs, que tem um prazo de vencimento de 9 meses. Então, fui fazendo esses investimentos. Mas, claro, continuei também fazendo aportes em outras classes de investimentos, fundos imobiliários, que vocês sabem muito bem que é um investimento que eu gosto muito, ações, investimentos no exterior e por aí vai. Então eu tinha uma carteira de investimentos bastante diversificada, alguns investimentos pensados no longo prazo, fundos imobiliários, investimentos no exterior, ações, investimentos de renda fixa com foco de longo prazo, como um Tesouro IPCA que vai vencer lá em 2035, por exemplo, que eu invisto para minha aposentadoria, e tinha essa parte de reserva de emergência e também que eu estava já destinando, preparando para a compra do imóvel com a liquidez diária ou uma liquidez próxima. E aí eu fui pesquisando os apartamentos, passei meses visitando, fazendo inúmeras visitas, olhando tal, até que encontrei esse apartamento que eu falei, não, esse é o que eu quero, tem absolutamente tudo que eu quero, principalmente a vista livre, que para mim é algo muito importante. Só que para eu poder pagar à vista os 2.800.000, eu teria que mexer em investimentos que eu não queria mexer, teria que resgatar uma parte dos meus fundos imobiliários, ou das minhas ações, ou dos meus investimentos no exterior, num momento, inclusive, que fundos imobiliários tinham caído muito, que as ações tinham se desvalorizado muito. Então seria burrice eu resgatar esses investimentos no prejuízo, sendo que são investimentos que eu sabia que um tempo depois iam voltar a se valorizar. E foi justamente o que aconteceu. Eu fechei a compra do apartamento no final de janeiro, quando o fundo imobiliário estava lá embaixo. Hoje já valorizou bastante, assim como as ações. Então se eu tivesse resgatado lá, teria perdido dinheiro, teria jogado dinheiro fora sem necessidade. E, portanto, eu tomei a decisão de financiar para não precisar mexer nessa minha parte da carteira. Só mexi mesmo nos investimentos de renda fixa com liquidez diária. Agora, foi um momento bom para fazer o financiamento? Claro que não foi dos melhores momentos, porque a gente está com a taxa de juros, a taxa Selic super elevada. Para vocês terem ideia, eu peguei uma taxa de juros de financiamento de 11,79%, com um custo efetivo total, que é sempre o que você tem que olhar quando você vai financiar, de 12,72%. Um financiamento pelo sistema saque, com parcelas decrescentes. A primeira parcela que eu paguei agora em abril foi de R$ 6.667,53 e aí elas vão decaindo, vão decrescendo. É um financiamento de 30 anos. Agora, a gente tem que pensar algumas coisas. Mesmo eu não tendo pego uma taxa boa, porque não é um momento bom para fazer qualquer tipo de dívida, já que a Selic está muito alta, ao mesmo tempo é um momento em que dá para ganhar muito dinheiro com os investimentos. Então, no meu caso, que eu já tinha o dinheiro, esse dinheiro está lá investido, tem muito fundo imobiliário, por exemplo, que paga só de dividendos aproximadamente 12%, 13% ao ano, isentos de imposto de renda, sem contar essa valorização do fundo imobiliário no longo prazo acompanhando a inflação. Então, quer dizer, eu estou ganhando ali todos os meses esses mesmos 12%, 13%, dependendo do fundo imobiliário, que é o que eu estou gastando no financiamento. E se a gente olhar para a renda fixa, a mesma coisa, a gente encontra com facilidade hoje CDBs que estão pagando 15% ao ano, aí mesmo a gente tirando o imposto de renda de 15% para o prazo de 2 anos, a gente vai chegar nesses 12 e pouco por cento, que é o mesmo que eu estou pagando no financiamento. E é possível, inclusive, você travar essas taxas por períodos longos, se você quiser pré-fixar a carteira, pegar investimentos com prazos de vencimento bem longo com essas taxas super elevadas. Por isso que eu falo, esse é um dos melhores momentos para quem tem dinheiro poder investir. E a gente tem outras coisas a se considerar também. Primeiro, se
se a nossa economia for para o buraco total, se o Brasil afundar, não acredito que vai acontecer isso, apesar de a gente estar numa situação econômica bem delicada e deve piorar, inclusive, nos próximos meses e anos, mas não acredito que o Brasil vai quebrar, vai para o buraco. Mas se isso acontecer, se a Selic disparar, a inflação disparar mais ainda, eu travei uma taxa de financiamento aí na casa dos 12%. Então, se ficar muito pior lá na frente, eu vou ganhar mais com os meus investimentos e o meu financiamento fica travado em 12%. Por outro lado, se as coisas no futuro melhorarem e a taxa Selic cair, as taxas de juros caírem, eu posso fazer a portabilidade desse financiamento para um outro banco com uma taxa reduzida. Então não tenho risco nenhum, não tenho nada a perder. E sem contar que no financiamento imobiliário você pode fazer a amortização, que é o pagamento antecipado da dívida. Então, em vez de eu pagar esses 6 mil e pouco por mês, eu posso, no determinado mês, por exemplo, pagar 50 mil. Recebi lá um dinheiro do meu trabalho, prolabore, divisão de lucros, e aí eu boto 50 mil, por exemplo, e amortizo o financiamento. Aliás, você que tem um financiamento imobiliário, o correto é você ir amortizando esse financiamento para você ir pagando cada vez menos juros e se livrar da dívida mais rápido. A minha perspectiva é quitar esse financiamento em uns 3 anos no máximo. Então eu vou amortizando ali, sempre que entrar um dinheirinho a mais, eu vou botando para amortizar esse financiamento. Uma coisa que, repito, todo mundo deveria fazer. Agora, eu sei que essa minha situação de ter já o dinheiro para pagar à vista e acabar financiando por uma questão de planejamento financeiro é uma situação muito específica. A grande maioria das pessoas não tem o dinheiro para comprar o imóvel à vista e precisam do financiamento justamente por não ter todo o dinheiro agora. E a primeira coisa que você precisa fazer nessa situação é analisar se o financiamento é realmente o melhor negócio para você. Na maior parte das vezes, sim, é o financiamento na grande maioria das vezes. Em algumas situações, o consórcio pode até ser mais vantajoso. Existem estratégias de compra de imóvel utilizando carta de consórcio que às vezes pode ser interessante. Então é preciso fazer uma análise específica do seu caso. E se for o financiamento, você precisa encontrar a melhor taxa de juros disponível no momento, porque cada banco tem uma taxa específica. Como que eu fiz isso? Como que eu encontrei a melhor taxa de juros para o meu caso, para a minha situação? Por meio da iHub Investimentos, que é o escritório do qual eu sou sócio. A gente tem lá uma área específica de aquisição de bens, em que o profissional vai analisar a sua situação concreta, vai ver se é melhor fazer financiamento, se é melhor fazer uma estratégia com consórcio, e se for financiamento, ele já faz uma pesquisa em todos os bancos para encontrar a melhor taxa para você. No meu caso, a melhor taxa foi do Banco Itaú, que é um banco que eu já tinha relacionamento, alguns investimentos lá e tudo mais, então acabou sendo a melhor taxa para minha situação, mas isso depende de caso a caso. Então, para você não ter que ficar batendo de porta em porta, de banco em banco, o melhor é você ter um profissional que vai fazer essa pesquisa para você. Se você quiser ter acesso a esse serviço e também aos investimentos que a iHub oferece por meio da plataforma da XP, é só você clicar no link aqui da descrição ou escanear o QR Code. Você vai fazer um rápido cadastro, vai abrir a sua conta da XP caso você não tenha, e depois você vai conversar com o assessor da iHub. Se você tiver interesse em compra de imóvel ou outros bens, você vai ser direcionado para um setor específico que vai te ajudar com isso. Se você quiser só investir também, você vai ter um atendimento de primeira linha. E lembrando, apesar de agora não ser o melhor momento da vida para você assumir uma dívida, você tem sempre a possibilidade de fazer a portabilidade do financiamento no futuro para outro banco se as taxas diminuírem. Então você não precisa ficar travado numa taxa mais alta se você quiser financiar um imóvel agora. Imagina, você encontra o imóvel dos seus sonhos agora, você vai deixar de comprar só porque a taxa está mais alta? Você financia agora, depois lá na frente, quando as taxas caírem, você faz a portabilidade para um outro banco com taxas menores. Agora, vamos passar para uma outra discussão importantíssima que eu sempre digo que é o maior dilema, é a maior controvérsia da educação financeira, que é melhor comprar ou alugar? E eu já digo para vocês que depende, e essa decisão ela depende muito mais de questões não financeiras
do que financeiras propriamente ditas. Por quê? Porque essa decisão depende muito do seu momento de vida. Se você é uma pessoa jovem que acabou de terminar a faculdade ou que está começando a trabalhar agora, você não sabe se você vai ficar na sua cidade, vai mudar de cidade, às vezes vai mudar de país até, de estado, não faz sentido nenhum você comprar um imóvel nesse momento. Você vai se comprometer financeiramente com o financiamento de longo prazo logo no começo da sua vida profissional. Você não sabe quanto tempo você vai ficar naquele lugar. Depois, se você precisar sair, você talvez queira vender aquele imóvel, vai dar um trabalhão, tem muitos custos envolvidos, imposto, imobiliário, advogado, um monte de coisa. Então não compensa. Compensa você comprar um imóvel quando você tem certeza que quer ficar naquele lugar, sem contar que quando você é mais novo, provavelmente você ainda não tem família, você não sabe se vai casar, se vai ter filho, quando você vai fazer isso. Enfim, são muitas indefinições. E nesse cenário, o aluguel é a melhor coisa do mundo, porque te dá mobilidade. Eu mesmo, nessa minha trajetória profissional de 16 anos, desde que eu terminei a faculdade aos 23 até hoje, que eu tenho 39 anos, eu passei mais tempo no aluguel do que no imóvel próprio. Então, primeiro, eu fiquei 2 anos alugando um flatzinho de 20 e poucos metros quadrados lá em Brasília, quando eu passei no concurso público, assim que eu tinha me formado. Depois voltei para São Paulo, aí aluguei um outro apartamento por mais 7 anos, que também era do lado do tribunal em que eu trabalhava, então tinha essa facilidade de deslocamento, ia a pé para o trabalho. Esse era um apartamento de um dormitório, 45 metros quadrados. Aí depois eu resolvi comprar um imóvel que eu tenho até hoje. Hoje ele está alugado, me gerando renda passiva mensal, mas comprei um imóvel lá próximo também do tribunal que eu trabalhava, porque naquela época o Fonte da Fortuna estava bem no começo, eu não sabia se era uma coisa que ia crescer, que ia me possibilitar sair daquele tribunal. Então eu tomei a decisão de compra naquele momento em que parecia que eu ia ficar muito tempo lá. E eu morei nesse apartamento durante 5 anos, era um apartamento de 2 dormitórios, 75 metros quadrados, até que eu exonerei do tribunal para me dedicar só ao Fonte da Fortuna. Quando eu fiz isso, eu queria mudar de bairro, já não estava mais gostando muito daquela região, e aí aluguei um apartamento de 100 metros quadrados numa outra região da cidade para fazer o test drive aqui nessa região, ver se eu ia gostar. Aí morei 2 anos nesse apartamento e gostei da região, e aí agora resolvi tomar essa decisão de comprar um imóvel aqui nessa região. Então veja que eu passei mais tempo até hoje morando no aluguel do que em imóvel próprio. E eu não me arrependo, foi ótimo para minha vida, porque eu pagava aluguéis mais baratos de apartamentos pequenos, de 20, 40 metros quadrados, e ao mesmo tempo eu ia juntando dinheiro e investindo. E aí com esse dinheiro que foi se multiplicando ao longo do tempo, também com a minha renda ativa que foi aumentando quando eu comecei a empreender, aí eu pude ir fazendo esse dinheiro trabalhar para mim com bons investimentos e fazer aquela primeira compra de imóvel, e agora essa compra aqui que eu financiei um valor pequeno em relação ao valor total do apartamento. Então o aluguel vale a pena nessas situações em que você precisa de mobilidade. Depois que você está mais estabilizado, na minha opinião, comprar um imóvel vale muito a pena. Primeiro porque vai ser uma coisa sua, que ninguém te tira, que você vai poder morar o resto da sua vida. Você pode customizar, decorar o apartamento, a sua casa da forma que você quer, porque é seu. No aluguel você não pode fazer isso, tudo você depende do proprietário. Parece que você tem um dono na sua cabeça, então não é uma coisa muito legal pensando no longo prazo. E financeiramente falando, a compra também normalmente faz sentido. Primeiro porque existe o programa Minha Casa Minha Vida e uma boa parte da população cai nesse programa, inclusive até as regras foram alteradas agora, com quem tem renda até 12 mil reais, famílias com renda de até 12 mil reais podem comprar com juros menores pelo Minha Casa Minha Vida. Se você tem uma renda de até R$ 2.850 por mês, você consegue um subsídio de até 95% do valor do imóvel, ou seja, o imóvel sai quase de graça. Depois, se você tem uma renda de 2.850 a 4.700, você consegue um subsídio do governo de até 55 mil reais e juros super reduzidos. Então também o imóvel sai muito barato, vale muito a pena. Depois, na faixa 3 do programa, renda de 4.400 a 8.000, você não tem subsídio do governo, mas você tem também juros menores. E agora essa faixa 4, de 8 a 12 mil de renda mensal, você também consegue juros menores. Então já vale muito a pena por conta dos juros
juros menores do Minha Casa Minha Vida. E mesmo que não seja o seu caso, que você vai comprar com juros de mercado, como foi o meu caso, também é interessante. Por quê? Porque o aluguel ele vai sendo reajustado todo ano pela inflação, pelo IPCA ou pelo IGPM. Sua renda não necessariamente é reajustada. Você pode perder o emprego, ficar sem renda. Se você for um profissional autônomo, um profissional liberal, for um empresário, também pode ter momentos em que a sua renda vai cair. Você não tem a certeza que a sua renda vai sempre subir pela inflação. E quando você aluga imóvel, você tem a certeza que todo ano o valor do aluguel vai aumentar. E quando você compra o seu imóvel, o valor dele também tende a se valorizar no longo prazo acompanhando a inflação. Dependendo de onde você compra, pode se valorizar muito mais do que a inflação. Se você faz uma boa escolha, uma boa localização, um bom imóvel, ele pode se valorizar muito mais do que a inflação, que é o que eu acredito que vai acontecer com esse aqui que eu comprei, por conta de todas as características que eu mencionei para vocês. Eu acredito que ele vai ter uma valorização maior do que a inflação. Nem tô pensando muito nisso porque eu comprei realmente para minha moradia de longo prazo, mas se um dia eu quiser vender esse imóvel, eu acredito que eu vou fazer um bom negócio, eu vou ter um bom lucro. Além disso, ter imóveis físicos é uma forma também de você diversificar e proteger patrimônio, não deixar todo o seu dinheiro apenas no mercado financeiro. E no financiamento, se for pela parcela saque, as parcelas vão caindo ao longo do tempo, então vai ficando cada vez mais barato você pagar esse financiamento, e você tem também a possibilidade de amortizar, que é o ideal a se fazer. Você vai pagando valores maiores do que a sua parcela para ir diminuindo os juros e você se livra da dívida mais rápido. Então, por tudo isso, eu acredito que comprar um imóvel sim faz muito sentido. Inclusive, muito youtuber que até alguns anos atrás falava que alugar é sempre melhor, todos eles acabaram comprando seus imóveis próprios, e belos imóveis, diga-se de passagem. Então, aquele famoso faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Agora, de qualquer forma, para você alcançar o seu sonho da casa própria, você precisa investir o seu dinheiro. Ainda que você vá financiar, você vai ter que dar uma parte do valor com recursos próprios, não tem como financiar 100% do valor do imóvel, então você precisa investir bem o seu dinheiro, e para isso eu estou aqui com o Fonte da Fortuna, com vídeos que te ajudam a investir. Se você quiser uma ajuda mais personalizada nesse processo, tem o meu curso Liberdade Financeira, em que você vai aprender a fazer todos os tipos de investimentos, vai ter aulas ao vivo mensais comigo, vai ter suporte tirar dúvidas. Estou deixando o link na descrição e no QR Code para você ver todos os detalhes do curso. E para finalizar esse vídeo, que foi um pouquinho mais longo do que o normal, eu quero terminar fazendo alguns agradecimentos. Primeiro, agradecer a Deus por me dar toda essa saúde, sabedoria para poder seguir em frente, ajudar também as pessoas. Quero agradecer a minha namorada que me ajudou a gravar a primeira parte desse vídeo. Ela foi segurando ali o celular, ficou ótimo, como vocês viram aqui. E quero agradecer também, é claro, a vocês que me acompanham aqui no Fonte da Fortuna, nessa longa trajetória desde 2017. O apoio de vocês foi fundamental para eu seguir em frente com esse projeto, mesmo nos momentos de dificuldade, de desânimo, e graças a isso o canal foi crescendo, eu pude ajudar cada vez mais gente com muito conteúdo, com educação financeira de qualidade, e graças a todo esse trabalho de todos esses anos eu pude também alcançar muitas metas pessoais de vida, e certamente esse apartamento é a concretização de uma das maiores delas. Então, muito obrigado de coração por todo o apoio de vocês ao longo de todo esse tempo. Um grande abraço e contem sempre comigo.